Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 17º dia, com a graça de Deus, unidos, firmes, neste propósito de oração e de jejum, buscando em Deus, buscando a presença de Deus. E hoje nós temos uma mensagem que vem ao encontro do nosso coração e vem nos trazer uma grande esperança na forma em que nós buscamos em Deus os nossos pedidos, as nossas orações, por nós, pelos outros. E hoje o tema é oração alinhada com os céus, oração respondida. Nós vemos o exemplo hoje de que nós temos no primeiro capítulo de 1 Samuel, nós conhecemos a história de Ana, uma história muito comentada. Ela era estéril, ela buscava o milagre de ser mãe, ela clamava a Deus para ser mãe. Aqui Ana tinha esse pedido. Eu e você temos quais pedidos? E o nosso pedido pode ser inserido nessa explanação de hoje, nessa explicação de Deus, de acordo com a sua palavra, para que nós venhamos a receber a resposta como Ana recebeu. Nós acreditamos que por muito tempo, conforme a Bíblia fala, ela orava e a oração dela não era atendida, porque seu pedido não estava alinhado com os céus, estava simplesmente pedindo para o seu próprio benefício. Nós vemos em Tiago, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós vemos, amados, que Deus tem compromisso em atender a oração que está alinhada com o seu propósito maior. Orações que são feitas para seu próprio benefício, Deus não tem compromisso. É meio forte isso. Não que Deus não quer nos abençoar, claro que Ele quer, mas é a intenção desse pedido. Enquanto Ana pediu um filho para se vingar da rival, conforme eram os costumes na época, lá no Antigo Testamento, ou qualquer outro motivo também voltado para seu deleite, ela não era atendida. No momento, vemos, amados, olha só que exemplos para nós. No momento em que ela alinhou a oração com o propósito de Deus, foi a fórmula exata para o milagre que ela pedia a Deus. Ela pediu um filho. Ela orava, ela clamava, ela queria um filho porque ela queria mostrar que ela era capaz, que ela podia, que ela queria tirar aquela dor que ela tinha. Lógico que Deus via isso, mas Deus estava esperando porque Deus conhecia o seu coração, sabia que no momento certo ela iria se alinhar com Deus. Assim eu e você, Deus conhece os nossos corações, não que Ele não queira nos abençoar, mas Ele sabe que há um propósito de alinhamento com Ele, com a sua vontade. E a vontade dele é que prevalece, não a nossa. E a Ana achava que a vontade dela tinha que prevalecer, porque ela era filha de Deus, porque ela queria, porque ela precisava. Então ela queria um filho, mas Deus queria um profeta para levar a Israel ao centro da vontade dele. Deus queria um profeta para levar Israel, o seu povo, ao centro da vontade de Deus. Então Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Então, vemos que quando ela disse: Deus, me dê um filho que eu te devolvo, que eu consagro a ti, que eu trago ao templo para te servir, o que aconteceu? Ela alinhou com o propósito de Deus a sua oração, o seu desejo de ser mãe. Você quer um filho, eu quero um profeta, diz o Senhor. Você me devolve seu filho e eu faço dele um profeta. Deus disse, negócio fechado. O que assim Deus diz para mim e para você? A intenção da tua oração, eu assino embaixo. Alinhe a sua intenção comigo. Então, é isso que Deus espera de nós. Então, a pergunta que Deus, o Espírito Santo de Deus faz para nós hoje: como tem sido a nossa oração? Deus, me dá uma casa. Deus está falando que deseja casas abertas, células para pregar a palavra.
pessoas que venham ser abençoadas, que sejam alcançadas, que às vezes têm dificuldade de achar o caminho da igreja, e através das células, e através de uma casa, uma porta aberta, elas encontram o caminho da igreja. Então, Deus olha para esse objetivo também. Deus, vou fazer da minha casa uma célula. Ele vai abrir portas para o teu milagre. E assim, Deus, qual é o propósito? Deus espera esse propósito de ti. Às vezes a gente tem nas mãos propósito. Deus, eu quero te servir no templo. Deus, eu quero... Então, qual é o propósito? Como nós alinhamos o nosso pedido, a nossa oração, nosso jejum com Deus? Porque servir a Deus é receber milagres, servir a Deus é bênçãos. Então nós precisamos alinhar a nossa oração com Deus. Deus, quero trabalhar naquela empresa, naquela determinada empresa. Deus está querendo um missionário lá dentro que vai levar o evangelho para aquele lugar, seja abençoada, vidas sejam alcançadas aí, aquele lugar seja abençoado. Então nós precisamos alinhar a oração. Nós vemos no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 8, a palavra de Deus diz: aquele que pede, a ele, sem dúvida recebe, e aqueles que buscam, também encontram. Ainda neste mesmo versículo, a palavra de Deus afirma que todo que bater na porta, ela será aberta. Mas também, contudo, nós sabemos que Deus está sempre conosco. Ele é fiel com aqueles que são fiel a Ele. Que mesmo com dificuldades, mesmo perante as lutas, as dificuldades, as turbulências, nunca se afastam dos caminhos dele, dos caminhos do Senhor. Nós vemos que Jeremias 29:13 é um versículo tão falado, é quase como que se um chavão, mas ele tem que ser verdade nas nossas vidas. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Quando me procurarem de todo o vosso coração, 100% do vosso coração. Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vê que Deus ele é tão maravilhoso que ele não deixa de nos abençoar. Mas ele quer um alinhamento, ele quer um negócio conosco, uma troca. Quando nós entramos no tempo a sós com Deus, a nossa intimidade com Ele, nos faz colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão concedidas. O problema é quando as nossas orações estão centradas em outras coisas e colocamos o reino de Deus em segundo plano, Deus não tem compromisso conosco, porque Ele diz na sua palavra e nós sabemos disso. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vê que na oração do Pai Nosso, vemos este alinhamento. Uma oração que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E quando orares, entre no secreto vosso quarto e orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, nessa oração que Jesus nos ensina, ele diz: seja feito o quê? A vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nós vemos que o próprio Jesus nos ensina, no seu TSD, no seu tempo a sós com Deus, lá no jardim do Getsêmani, teve que entrar neste secreto com Deus, nessa intimidade com Deus, alinhar a sua oração com os céus, alinhar a sua oração com o Pai, com Deus. Jesus ora dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Jesus, homem, era viver mais. Ele amava os discípulos, ele estava amando o que ele fazia, curando vidas, pregando o evangelho. Mas ele, no entanto, sabia que a vontade humana tem que estar debaixo da vontade divina, da vontade de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Assim, nos alinhamos e desta forma vamos experimentando a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Como tem sido a nossa oração? Novamente fica esta pergunta. Como nós nos alinhamos com Deus? Como nós colocamos a nossa oração neste propósito com Deus? Quantas vezes a gente comenta sobre o propósito com Deus? E o livro traz esse propósito, o livro traz esse tema, o teu propósito com Deus. Porque Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É um propósito que está ali. Só que também nós temos um propósito, Deus, eu quero servir no templo, eu quero ganhar almas, eu quero evangelizar. E junto com essa troca, nós venhamos a fazer como Ana, porque Ana disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo no templo e ele vai servir no templo. Então, Ana entendeu essa troca com Deus, esse propósito de alinhamento com Deus. Muitas vidas querem respostas de Deus, mas não querem o alinhamento com Deus. E quando Deus coloca esse alinhamento, esse propósito ligado, você com Ele e Ele contigo, é porque Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar. E às vezes é difícil para entendermos isso, e nós, na nossa vontade, nós teimamos em perseverar num caminho de via única. Só que o alinhamento com os céus é um caminho de via dupla. Senhor, eu estou aqui, eu lhe entrego, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade, assim como Maria disse quando Deus enviou o anjo, avisando que ela era escolhida para gerar o Messias. Ela disse, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E Deus a abençoa. Então, quando nós realizamos um propósito com Deus, nós precisamos, de certa forma, um preço. Tem que se falar em preço porque é difícil as pessoas aceitarem preço. Né? Quer dizer, nós aceitamos preço em mercadoria, nós aceitamos preço em comprar casa, em comprar carro, nós aceitamos em roupa, nós aceitamos em tantas coisas que nos trazem prazer, que vêm nos beneficiar. Só que nós esquecemos que nesta via de mão dupla, no alinhamento com os céus, assim como Ana fez, há uma bênção de que Ana, ela não teve só Samuel, ela teve mais 5 filhos. De que Deus não deixou ela só, era só ela fazer esse alinhamento com Deus, entender que é um negócio, um propósito de via dupla com Deus. E Deus disse, negócio fechado, Ana. Então, às vezes nós precisamos de algo também tão importante, tão forte como um filho, tão forte assim nas nossas vidas, algo assim primordial, essencial. Mas nós não abrimos mão de que é uma via de mão dupla e que na nossa parte há um caminho a ser percorrido, há um propósito com Deus, há uma troca com Deus, é dizer-me Deus, é dizer-nos Deus, eis-me aqui, Senhor. E Deus, quando a gente age assim, nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quer dizer que não é só aquele pedido de oração que você está fazendo naquele propósito, as demais coisas. Então, Deus vai agir que nem na vida de Ana. Além daquele filho, ela teve mais 5. Além daquele propósito único, que ela queria um filho, Deus queria um profeta, Deus abençoa as demais coisas. Ela teve filhos e filhas. Então, qual é o propósito que eu e você temos com Deus nestes 40 dias de jejum e oração? Que seja um propósito de via dupla, que seja um propósito que busque a Deus e que Ele venha acrescentar as demais coisas. Porque Deus sabe o que eu e você precisamos. Então, nós precisamos realizar esse propósito com Deus. E assim nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora na sua presença, ó Deus, entendendo, Pai, o propósito desse 17º dia, esse ensinamento, Deus, de que nós precisamos alinhar a nossa vontade, o nosso propósito, o nosso desejo, a nossa oração contigo,
sabendo, Deus, que é uma via de mão dupla, que é um propósito em que o Senhor quer nos abençoar, e que há uma parte em que nós precisamos percorrer, que nós precisamos nos entregar, que nós precisamos dizer, seja feita a vossa vontade, que nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. E Ele vai nos abençoar, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos dessa forma, Pai. E desta forma, este propósito dos 40 dias, Senhor, em nome de Jesus, para que haja resposta, Senhor, porque a oração alinhada contigo é a oração respondida, e é isso que nós pedimos de Ti, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós aprendemos hoje, Pai, como o Senhor quer que nós nos colocamos na Sua presença, mas também nós nos colocamos preparados, Deus, eis-me aqui, Senhor, e esperando a Sua resposta, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Deus, nos abençoa, Senhor, nos ensina cada dia mais, ó Deus. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pelas respostas que o Senhor virá a nos dar, Pai. Nos abençoa de uma forma especial neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos propusemos a fazer a nossa parte, a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Tenha um ótimo dia. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Para honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.